Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública do país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas análises, importantes análises de decisões STJ e STF com grandes chances de cobrança nas tuas provas da advocacia pública, a exemplo de muitas análises que eu já fiz aqui e que acabaram de ser cobradas ontem no concurso da PGA Amazonas. Eu tenho mais um tema importantíssimo para que você preste bastante atenção. Quando eu coloco nas minhas análises essa expressão aqui, ó, se liga nisso, eu recomendo que você se ligue de fato naquilo que eu estou falando, porque pela minha experiência acumulada, a chance de cobrança desse tema em concursos da advocacia pública é muitíssimo grande. Então preste bastante atenção comigo, exatamente ao que decidiu o STJ na petição 12.482, no informativo 737. Esse informativo 737 foi publicado hoje no sítio eletrônico do STJ e ele traz uma decisão muito importante do STJ, que é a decisão do STJ que revisou o tema 692. Eu já expliquei aqui em um momento pretérito mais recente, em um vídeo também, a importância do tema 692 e a revisão que o STJ estava promovendo nesse tema 692. Pois bem, temos, portanto, o resultado dessa revisão do tema 692 pelo STJ, e eu te adianto que essa decisão revisional do STJ no tema 692 é extremamente importante para os concursos da advocacia pública, notadamente o concurso da Advocacia Geral da União para o cargo de Procurador Federal, porque a disciplina principal aqui é direito previdenciário. Mas esse tema é tão importante porque se trata de repetição de valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial decorrente de tutela provisória posteriormente revogada. Esse tema é tão importante que pode cair em qualquer concurso da advocacia pública, mas para procurador federal, esse tema em direito previdenciário é fundamental, porque inclusive ele pode ser cobrado em provas de segunda fase. Muito bem. Vamos primeiro revisar o tema 692 e vamos analisar como se deu a revisão desse tema por parte do STJ, portanto acompanhe comigo aqui toda a explicação. Vamos lá. O tema 692, ele teve redação original da tese da seguinte forma. O STJ dizia assim desde 2015. A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Então nós temos aqui uma tese do STJ no tema 692 que trata da repetição dos valores recebidos a título de benefício previdenciário quando a tutela processual precária, portanto, tutela de urgência que o concedia, foi, nesse caso, reformada. A tutela antecipada reformada no feito, no processo, nesse caso, que obrigava o poder público, o INSS, a conceder, ainda que de forma precária, benefício previdenciário ao autor, a reforma dessa tutela obriga o autor da ação a devolver os valores para a administração. Então, esse é o tema 692 antes da sua revisão. Bom, primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça para desenvolver esse tema em provas da advocacia pública é não confundir o tema 692 com o tema 979. Aqui o tema 692 é quando o autor da ação ele recebe benefício previdenciário decorrente, portanto, de um processo judicial por força de uma tutela provisória concedida no feito. O tema 979 ele trata basicamente do mesmo problema, mas não de ordem judicial, não de ordem processual, mas de ordem administrativa. Veja, o tema 979. Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Então aqui é o pagamento administrativo e a possibilidade de repetição desse valor também na via administrativa, descontando até 30%
do benefício pago ao segurado barra beneficiário, ou seja, a administração vai descontar dos benefícios futuros aquilo que indevidamente ela pagou a título de erro material ou operacional, desde que efetivamente aqui o segurado não consiga comprovar a sua boa-fé. Se a administração pagou decorrente, nesse caso, de má interpretação de lei pela própria administração, esse valor é irrepetível e, portanto, a boa-fé do beneficiário, nesse caso, ela é presumida. Se o pagamento indevido aconteceu por erro material ou operacional, a boa-fé não é presumida, o beneficiário deve devolver, a menos que comprove a sua boa-fé, sobretudo com a demonstração de que não lhe era devido, não lhe era possível constatar o pagamento indevido. O pagamento lhe era indevido, mas ele recebe de boa-fé quando ele consegue comprovar que ele não tinha como identificar o pagamento indevido. Então está aqui, o tema 979 tem aplicação na esfera administrativa e o tema 692, como vimos, tem aplicação na esfera processual barra judicial. O tema 692 não afeta o tema 979. Bom, qual era a novidade? A novidade é que o STJ estava revisando o tema 692. Voltando apenas para rememorar, o tema 692 ele deixa muito claro que se eu tenho uma tutela de urgência concedida num feito previdenciário que obrigue a administração a pagar ao autor da ação benefício previdenciário barra assistencial e essa tutela de urgência ela é posteriormente revogada, reformada, o autor da ação ele tem a obrigação de devolver os valores recebidos à administração. Perceba que o comando do tema 692 ele é geral. A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Não importa o momento em que essa tutela foi deferida, não importa o momento em que essa tutela foi reformada. Não importa se ela foi reformada no primeiro grau ainda, no segundo ou em grau de superposição. Não importa. O que importa é que se houver reforma da tutela antecipada, reforma da tutela de urgência, da tutela provisória, o autor fica obrigado a devolver aquilo que ele recebeu de forma indevida a título de benefício previdenciário. Perceba, portanto, que o comando do tema é geral. Aqui, no tema 692, não há que se falar ou tentar aplicar o conceito de boa-fé do tema 979. Primeiro porque aqui não há que se falar em boa-fé, justamente porque se eu recebo, nesse caso, benefício previdenciário em ação judicial decorrente de tutela provisória de urgência, então o pressuposto básico do instituto da antecipação dessa tutela é a reversibilidade da decisão judicial, ou seja, revogada a tutela, é possível reverter a situação ao que havia antes da concessão da tutela. Ou seja, o autor sabe, desde o momento em que ele recebe esse valor a título de tutela provisória, ele sabe da possibilidade da mudança da decisão no curso do processo. Então, se o autor não tinha direito ao benefício, ele deve devolver o valor sob pena de enriquecimento sem causa. Esse é o pressuposto da repetição dos valores recebidos em processos previdenciários, ou seja, benefícios recebidos em processos previdenciários, benefícios previdenciários ou assistenciais. O pressuposto é justamente esse. Não há que se falar em boa-fé, o autor da ação sabe, nesse caso, que se essa tutela for revogada, se ela for, nesse caso, reformada, ele precisa devolver esses valores, porque ele sabe da precariedade do recebimento desses valores no curso da relação processual. Inclusive, a Lei 8213 de 91, ela permite a repetição dos valores pagos indevidamente após alteração legislativa. O artigo 115, inciso 2, ficou assim redigido. Podem ser descontados dos benefícios. Então, artigo 115, inciso 2 da Lei 8213. Podem ser descontados dos benefícios pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial. Então, a lei traz, inclusive, a possibilidade, nesse caso, do desconto de benefícios futuros acerca daquilo que foi pago de forma indevida em decorrência de revogação de decisão judicial que antecipa os efeitos da tutela, em valor que não exceda 30% da sua importância nos termos do regulamento. Então, a própria administração ela pode ir descontando de benefícios previdenciários / assistenciais futuros até 30% dos valores
a título de, nesse caso, ir recebendo aquilo que pagou indevidamente, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. Então, nós vimos, nesse caso, que o tema 692 ele estabelece um comando geral. Mas, como eu disse, o STJ revisou o tema. Por que essa revisão do tema 692 ela é muito importante? Primeiro porque o Supremo disse que a matéria é infraconstitucional. O Supremo disse que a possibilidade de devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada é matéria infraconstitucional. Ele disse isso no tema 799. Ora, se o Supremo disse que não há, nesse caso aqui, nada que tenha que ser analisado à luz da Constituição, se a matéria é infraconstitucional, significa dizer que a última palavra no que diz respeito à devolutividade ou à repetição de valores recebidos a título de revogação de tutela provisória posteriormente revogada, nesse caso a última palavra é do STJ. O Supremo diz isso no tema 799. A tese do Supremo no tema 799 foi o seguinte, a questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral nos termos do precedente fixado no RE tal. Então, aqui o Supremo praticamente disse o seguinte, querem saber de uma coisa? No que diz respeito à devolutividade, à repetição dos valores recebidos a título de tutela provisória, portanto, tutela precária, no curso do processo, essa matéria é infraconstitucional, a última palavra aqui é, a princípio, do STJ. Então, importantíssima essa revisão do tema 692 pelo STJ, porque o Supremo disse que, nesse caso, a última palavra é dele mesmo, STJ. Segundo ponto, porque o assunto atinge diretamente a atuação da Fazenda e, como expliquei no começo desse vídeo, atinge diretamente os concursos da Advocacia Geral da União para o cargo de Procurador Federal. Como falei, esse tema pode cair em provas objetivas de qualquer concurso da advocacia pública, mas enquanto tema de segunda fase, tutela provisória em matéria previdenciária, isso é a cara da prova da segunda fase dos concursos de Procurador Federal. E terceiro, essa revisão que o STJ promoveu no tema é muito importante porque esse tema afeta uma grande cifra em dinheiro que está sendo recuperada pelo poder público. Então, o STJ, nesse caso, determinou a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais e coletivos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao tema 692 e tramitem no território nacional. Então, obviamente, se nós estamos falando de repetição aos cofres públicos daquilo que foi recebido em tutela provisória em processo previdenciário, obviamente que a cifra desses valores é muito, muito grande. A cifra que envolve esse tipo de tutela, se somadas todas as tutelas que foram deferidas e posteriormente revogadas, é muito grande. Então, por todas essas questões, a revisão do tema 692 pelo STJ é muitíssimo importante. Agora, como foi a revisão do tema 692? No vídeo que eu gravei no passado, eu mostrei para vocês que o STJ estava revisando o tema. Mas como foi agora a revisão? Temos, portanto, a resposta para essa pergunta exatamente no informativo 737, publicado hoje, 23 de maio de 2022. Bom, o STJ ele trouxe a revisão do tema 692 exatamente para analisar a hipótese de repetição dos valores recebidos a título de tutela provisória a partir do momento em que essa tutela provisória foi concedida e a partir do momento em que essa tutela provisória foi revogada ou reformada. Então, a revisão do STJ estava pautada na determinação das hipóteses em que a revogação da tutela permite ou não a repetição. O STJ, portanto, analisou o tema 692, reanalisou o tema 692, revisou, melhor dizendo, o tema 692, para saber se existe diferença na repetição dos valores quando a tutela é concedida de ofício e não recorrida, se há diferença na repetição dos valores quando a tutela de urgência é concedida a pedido e não recorrida, quando a tutela de urgência é concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento na sistemática processual de 73, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC 2015, se a tutela de urgência é concedida no início da lide e não recorrida, nesse caso ela deve ou não ser devolvida, ou seja, os valores decorrentes dessa tutela reformada devem ou não ser devolvidos. A tutela de urgência concedida no início da lide, cujo recurso não foi provido pela segunda instância.
A tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância e posteriormente revogada, ela gera ou não o direito à repetição. A tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente de jurisprudência então existente, nesse caso, eu devolvo ou não os valores recebidos a título de tutela. Tutela de urgência concedida e cassada a seguir, seja em juízo de reconsideração pelo próprio juiz de primeiro grau ou pela segunda instância em agravo de instrumento ou mediante pedido de suspensão. A tutela de urgência cassada, mesmo nas situações retratadas anteriormente, mas com fundamento expresso na decisão de que houve má-fé da parte ou afronta clara a texto de lei, como nos casos das vedações expressas de concessão de liminar ou tutela antecipada. Então o STJ ele revisou o tema 692 para saber se a necessidade de repetição dos valores permanece em todas essas hipóteses de concessão e revogação de tutela. Perceba que o STJ estabeleceu enquanto revisão foi saber o seguinte: a repetição vai depender do momento em que a tutela foi concedida e do momento em que ela foi revogada, ou, nesse caso, isso não tem absolutamente nada a ver, ou não tem nenhum interesse no sentido do momento e da revogação da tutela. O STJ criou, portanto, uma lista para que ele analisasse quais as hipóteses em que a tutela, nesse caso revogada, gera o direito da fazenda à repetição dos valores pagos e quais as hipóteses em que a tutela, ainda que revogada, não gera direito à repetição dos valores pagos pelo poder público. Então ele criou todas essas hipóteses aqui para analisar, ou seja, as hipóteses em que o STJ iria definir, nesse caso, quando a tutela revogada gera ou não direito à repetição. Bom, como é que foi, nesse caso, julgado a reanálise pelo STJ do tema 692? Bom, sobre esse mundo de hipóteses que o STJ, nesse caso, foi analisar para saber quais deles mantinha o direito do poder público à repetição, o STJ disse agora no informativo 737. Quanto a tais hipóteses, essas que eu listei acima, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e ou revogada a tutela de urgência, seja logo no início do feito, seja na sentença, seja na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto. Exatamente por isso, o STJ promoveu essa revisão, para delimitar quais hipóteses, portanto, a revogação da tutela provisória geraria ou não o direito à repetição por parte do poder público. Mas o STJ disse assim, preste atenção que esse é o momento mais importante do vídeo. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo, ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão. E aqui nós fazemos de novo o link sobre o que eu falei acerca de um dos pressupostos da tutela de urgência, que é a reversibilidade da medida. O STJ disse, e bem disse, o seguinte, não importa o momento em que a tutela foi concedida, muito menos o momento em que a tutela foi revogada. Ela só é concedida porque ela tem como um dos pressupostos a reversibilidade da medida, e no momento em que ela é revogada, não importa esse momento, nesse caso, ela faz com que a situação volte ao status quo ante, ou seja, que eu reverta a medida. Se eu estou revertendo a medida, eu tenho que, nesse caso específico, devolver ao poder público aquilo que foi pago de forma indevida a título do cumprimento da tutela provisória precária concedida nos autos, posteriormente revogada. Diz ainda o STJ. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente de jurisprudência então dominante. Aqui, de fato, nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos a juízo do tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial nos termos do que delimita o artigo 927, parágrafo 3º do CPC 2015. Aqui a saída do STJ também é muito boa. Se eu estou mudando efetivamente a concessão da tutela, revogando a concessão da tutela em razão de mudança superveniente de jurisprudência, então o tribunal que está mudando a jurisprudência que module os efeitos para trás e diga como vai ficar os valores recebidos a título de tutela provisória de urgência que foi concedida, nesse caso, e posteriormente revogada com mudança jurisprudencial.
Então, no que diz respeito à revisão do tema, o tema era assim, tema 692. A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Comando, portanto, geral. O que é que o STJ ia revisar? Ele criou inúmeras hipóteses aqui para saber, a partir do momento em que a tutela foi concedida e a partir do momento em que ela foi revogada, existe distinção em relação ao direito do poder público à repetição dos valores pagos a título de tutela precária, posteriormente revogada? O STJ disse que não. O comando continua sendo geral. Ficou assim, ó. Nós tínhamos um comando geral e esse comando geral mandava devolver todos os valores recebidos de forma a título de benefício previdenciário de forma precária em razão da força da tutela provisória, e agora o tema ficou assim. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, até aqui tudo igual, obviamente, o que pode ser feito por meio do desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Então o STJ até revisou o tema 692, mas ele manteve a mesma natureza, o mesmo alcance geral da repetição dos valores no que diz respeito àquilo que foi pago pelo poder público a título de tutela precária posteriormente revogada, e ele apenas adaptou o tema 692 ao comando previsto no artigo 115, inciso 2 da Lei 8213. Então o STJ confirmou o tema 692 e o adequou ao que dispõe ao artigo 115 da Lei 8213, quando permite, portanto, o desconto a título de benefício previdenciário ou assistencial ainda a ser pago, aquele autor, segurado, beneficiário, que continua recebendo benefícios e que recebeu indevidamente valores a título de tutela precária posteriormente revogada, é possível descontar em valor que não exceda 30% desse benefício para que a administração vá abatendo os valores que foram pagos indevidamente. Então, a decisão é importantíssima para a Fazenda, como eu venho ressaltando para os senhores e para as senhoras desde o começo do vídeo. O STJ, de fato, revisou o tema 692, mas manteve a natureza geral da repetição, sem estabelecer quais hipóteses é devida a repetição e quais hipóteses não é devida a repetição. Nós temos que a repetição vai ser devida desde que a tutela precária que concede a antecipação dos efeitos para pagamento seja posteriormente revogada, não importa em que momento essa revogação vai acontecer, e ele adequou o tema 692 ao que prevê o artigo 115, inciso 2 da Lei 8213 de 1991, com a possibilidade do desconto administrativo de benefício a ser pago no futuro de até 30% da importância daquilo que o segurado autor beneficiário ainda vai receber. Dessa forma, a Fazenda, o INSS, ou seja, a administração pública, vai abatendo os valores que foram pagos de forma indevida a partir de tutela precária concedida nos autos e posteriormente revogada. Então, a revisão do tema 692 para a Fazenda Pública não poderia ter sido melhor, porque o STJ afastou a ideia de, nesse caso, flexibilizar o direito à repetição da Fazenda a partir das hipóteses de momento de concessão e de revisão, revogação da tutela de urgência que determina o pagamento de benefício previdenciário / assistencial. Foi muito bom para a Fazenda essa revisão do tema 692, então é uma decisão importantíssima. Eu não tenho dúvidas que isso vai estar nas próximas provas de concurso, especialmente as provas da Advocacia Geral da União e, dentre elas, especialmente a prova de Procurador Federal. Então tá aqui, primeira decisão importantíssima do informativo 737 que eu analiso nesse canal. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixa as dúvidas aqui nos comentários abaixo para que eu possa tirar. E nesse caso, se isso cair na sua prova, espero que esse vídeo lhe ajude muito e que você não erre. Lembre-se do julgado, lembre-se da explicação e acerte a revisão do STJ no tema 692. Tema importantíssimo e, repito, para a Fazenda o julgamento não poderia ter sido melhor. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.